Olá, nessa série de vídeos nós estamos tratando do assunto atendimento odontológico ao paciente com necessidades específicas. Nós estamos falando das demandas, das precauções, dos cuidados, dos critérios no atendimento odontológico, né, dos protocolos que devem ser seguidos para um bom e seguro atendimento odontológico. Agora nós vamos falar do paciente acometido por epilepsia. As informações são fundamentais para os dentistas que vão promover esse trabalho e para os responsáveis que vão contratar, né, esses procedimentos, vão contratar esses dentistas. Bom, a epilepsia, ela é um distúrbio neurológico resultante da alteração cerebral. É como se fosse uma descarga elétrica descontrolada. Ela pode ser total, do cérebro todo, ou parcial, por hemisfério. Ela afeta a atividade motora e sensorial durante a crise ali. E o paciente se debate, né? E muitas vezes ele perde a consciência, são os desmaios, né? Muitas vezes não, todas as crises, né, ele acaba perdendo a consciência e acaba perdendo o controle motor sensorial através do debate, né? É importante a gente definir que uma crise epilética, ela não caracteriza a síndrome da epilepsia. A síndrome da epilepsia, o paciente tem recorrência de crises, de ataques, né? Se a pessoa teve uma crise epilética na infância, antigamente era muito comum ele ter essa crise e ficar 18 anos tomando um remédio simplesmente por causa de uma crise que ele teve. Normalmente tomava-se o Gardenal, mas tem muito mais medicamento aí para ser tomado. Então é preciso, para a gente caracterizar como uma síndrome da epilepsia, né, uma recorrência de crises epiléticas. Só uma crise, então, não gera um tratamento, não gera... É claro que a gente vai ter que sempre estar com um certo cuidado nesse paciente que tem um histórico de crise, mas quanto mais longa a última crise, melhor, mais seguro. Eu costumo falar que se o paciente tem mais de 6 anos, muito tranquilo, muito provavelmente ele não vai ter outra crise. É um período longo para ser entre crises. E agora, se ele tem menos de 6 meses uma crise, aí sim você tem que ficar de olho. Muito importante você entrar em contato com o médico, né, para saber exatamente, para fazer dimensionamento daquele paciente para reduzir os riscos do atendimento. Então é muito importante você avaliar a frequência dessas crises, né? Tem quanto tempo a última e de quanto em quanto tempo ela acontece e que tipo de crise, né? Provavelmente quem vai poder responder isso para você deve ser o médico, se é uma crise total, se é uma crise parcial, o que acontece nessa crise, né? E também outro aspecto importante dessas crises é a duração, quanto tempo que durou essa crise. Normalmente a crise dura alguns segundos ou poucos minutos, normalmente a crise não passa de 5 minutos. Se passou de 5 minutos e ele é uma crise, uma intercorrência do seu tratamento, ele está tendo uma crise dentro do seu consultório e demorou mais que 5 minutos, pode acionar o SAMU e monitorar os sinais vitais dele, porque normalmente a crise não passa de alguns minutos. Se passar de 5, tá errado. Tem algumas lendas, né, com relação à epilepsia, né, que o paciente engole a língua. Não, ele não engole a língua, não existe essa possibilidade. Eu mesmo já vi no ônibus o paciente tendo ataque epilético, alguém vira e fala, não, enfia a mão na boca dele e tira a língua, senão ele vai engolir a língua, então pega uma colher e tira a língua para ele não engolir a língua. Não, isso não acontece, isso é uma lenda, né? E fazer algum procedimento para tirar a língua dele, né, para aliviar a língua dele, só vai trazer problema. Ele vai morder essa colher, ele vai morder seu dedo, entendeu? Ele vai travar, pode machucar. O máximo que pode acontecer é ele morder a língua dele, né? Se ele morder a língua dele, vai cicatrizar normalmente, mas não tem o que fazer, né? Outra coisa que era um estigma que o paciente com epilepsia trazia é que era sinal de loucura.
O cara que tinha ataque, crises epiléticas, aquele cara ali, ele é doido. Não tem nada a ver. A pessoa pode ter comportamento social normal, pode ser uma pessoa de muito sucesso e ter uma crise de epilepsia. Não tem nada a ver com loucura. Bom, então inicialmente, né, para a gente definir todos esses aspectos do paciente e do mal, né, da crise, da síndrome epilética, da síndrome de epilepsia que aquele paciente tem, uma minuciosa pesquisa para a gente poder formatar, né, aquelas peculiaridades do paciente, da manifestação daquele mal, daquela síndrome, né, e os procedimentos que a gente está querendo fazer. Então ali você vai fazer uma análise de risco, quanto mais pesado, mais risco na balança, né? Mas se for um paciente tranquilo, um paciente equilibrado, que não tem a crise há muito tempo, e se a frequência, a duração, os tipos de crise, né, desse mal, também for muito tranquilo, e o procedimento que você for fazer for um procedimento tranquilo, então o peso na balança de administração de risco está muito leve. Então, é um procedimento, protocolo normal do seu consultório, não precisa de esquentar a cabeça não. Mas se você viu algum risco ali, vamos pensar, vamos nos informar, porque a informação, ela reduz os riscos. Não confundir crise de epilepsia com crise hipoglicêmica, né? É muito comum uma crise hipoglicêmica ser confundida com crise de epilepsia, porque normalmente o paciente desacorda, normalmente tem que deitar o paciente, normalmente tem que esperar, normalmente o paciente se debate, né? Mas é importante definir isso, porque um é o tratamento, outro é outro tratamento, né? Uma crise hipoglicêmica, por exemplo, dá até para você prever que o paciente pode ter, se você fizer uma leitura da glicose dele antes do atendimento, e você evitar, é só dar alguma coisa para ele comer para aumentar aquela glicemia, para não ter essa intercorrência transoperatória, essa da crise hipoglicêmica. Agora, a crise de epilepsia, ela é um pouco mais complicada de você contornar e evitar. Então, feito nessa análise do paciente, do mal e dos procedimentos que você pretende fazer, você estabelece um plano de tratamento equilibrando os riscos, os benefícios, atendendo ali aquelas necessidades do paciente. Aquele paciente, ele vai ser atendido de forma domiciliar ou vai ser de forma tradicional? Normalmente, esses pacientes, eles são atendidos no consultório, mas por uma questão de até mesmo conforto a eles, né, pode sim ser feito em ambiente domiciliar. Pode ser feita também em ambiente hospitalar, dependendo do problema que está na sua frente, né? Se você precisa de um procedimento muito cruento, muito invasivo, e o paciente é muito complicado e a epilepsia dele é muito complicada, então o melhor é ser feito sim no ambiente hospitalar. Esse paciente também apresenta hiperplasia gengival, é importante a gente passar os conceitos, né, de priorizar a prevenção para que aquela hiperplasia gengival não traga problemas maiores, né? Esse paciente que, uma vez que você viu que é um paciente que tem recorrente crises, é um paciente que toma medicamento, é um paciente que está sob tratamento, se ele não tiver tomado o medicamento dele, não atenda, né? Então é um paciente que está tranquilo, mas ele é um paciente que tem tido recorrente crises e é um paciente que toma medicamento, mas ali hoje no seu atendimento ele esqueceu, então não faça o atendimento, porque ali ele está pronto para ter uma nova crise na sua frente, na sua cadeira. Outra coisa que desencadeia um atendimento, desencadeia uma crise, é o medo e o estresse. Então a gente precisa de minimizar, através de uma abordagem, né, o medo e o estresse para não desencadear uma crise de epilepsia. Normalmente a gente pede para proteger a luz do foco, né? E aquela luz que fica no teto também, muitas vezes nos consultórios é usada aquela luz fluorescente, e aquilo ali também pode desencadear alguma crise no paciente. E ele está deitado, ele está olhando para aquela luz e aquela luz desencadeia
uma crise. Se começou a crise, né, então você tem que aliviar o paciente, ninguém encosta nele, deixa ele se debater, no máximo que você vai poder fazer é colocar ele de lado, caso ele comece a vomitar, amarrar os instrumentos, né, e tem que ficar pronto para qualquer hora você suspender de imediato aquele atendimento. Então, se você, quando eu falar amarrar os instrumentais, né, se você vai ter que ficar ali com aquele espelhinho, com aquela cureta ali muito tempo, né, na boca dele, é interessante você amarrar para que você tirou, fica tudo livre dentro da boca dele. Se você for colocar um abridor de boca, amarra também um abridor de boca. Enfim, esteja pronto para a qualquer instante o atendimento ser interrompido. Essas consultas, elas precisam ser rápidas, consultas bem produtivas, né? Não costuma esse negócio de a qualquer instante parar, né? Isso não é muito comum não, tá? Mas você precisa estar pronto e por isso as consultas precisam ser rápidas, as consultas precisam ser produtivas. Esse paciente toma muito medicamento, você tem que evitar as interações caso você queira administrar um antibiótico ou algum benzodiazepínico. É interessante você ficar de olho nessa interação. Qualquer dúvida, entre em contato com o médico responsável para aquele paciente, entrar em contato por escrito. Bom, resumindo esse paciente então, é um paciente que apresenta uma relativa dificuldade na execução dos procedimentos. A principal dificuldade é aquele medo seu de que a qualquer instante ele pode começar uma nova crise de epilepsia. Porém, o risco de uma nova crise é o único risco que ele apresenta. Isso se ele apresentar o único mal que ele tiver, né? Se for a epilepsia. Se for o único mal que ele apresenta, se ele não tem nenhuma outra comorbidade, o risco é de uma nova crise epilética ali na sua cadeira. Mas é um paciente que normalmente, estando regular, um paciente que dá um atendimento tranquilo, risco muito reduzido. Bom, quando o paciente ele é informado que ele tem realmente uma síndrome da epilepsia, que é aquele fato da crise vai recorrentemente acontecer, ele tem uma série de informações, o médico passa para ele todas essas informações. E as informações odontológicas, né, são de nossa responsabilidade. A principal delas é a importância da prevenção diária, né, e a prevenção periódica. Através da prevenção periódica você vai evitar algum problema maior ser estabelecido ali naquela boca. São pacientes que normalmente, entendeu, são fáceis, tranquilo, né, não é nenhuma dificuldade, não. A principal dificuldade mesmo é se aquele mal se passe a ser muito recorrente, né? E ele precisa de um atendimento odontológico, ele precisa de um tratamento odontológico. Infelizmente, isso dificulta demais. Então, hoje nós passamos algumas informações aqui sobre o atendimento a esse paciente com a síndrome da epilepsia.